Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos tratar sobre os métodos teológicos. Nas aulas anteriores nós estávamos explicando sobre o que era teologia e falamos um pouco sobre a educação cristã. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão dos métodos teológicos, né? Como fazer uma boa teologia, como seguir uma boa teologia. E como examinar de forma clara as doutrinas, né, que nós estudamos teologicamente. Bom, nós vamos iniciar então com o texto base, que está na Epístola de 1 Timóteo, ok? Aliás, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 16 e 17. Esse texto é muito importante, eu acredito que seja já do seu conhecimento esse texto, porque é um texto que nós utilizamos muito, né, na igreja, utilizamos demais esse texto. A palavra de Deus, então, ela vai nos dizer da seguinte maneira, na segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, o versículo de número 16, tá bom? Em diante. Diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Bom, pensando nisso, meus irmãos, o que é interessante nós começarmos a tratar? Da importância desse método teológico, como o método teológico, ele é muito importante. O método teológico é aquilo que se refere-se ao caminho pelo qual a igreja buscava compreender, formular as suas doutrinas, né, sistematizar as suas crenças, né, aquilo que ela cria, e esse método ele é cuidadosamente desenvolvido para garantir que toda formulação teológica ela permaneça fiel às escrituras, inclusive evitando determinadas especulações autônomas e também o subjetivismo experiencial. Bom, é importante nós entendermos que ao nos debruçarmos, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, é muito importante entendermos que nós não podemos ir com uma mentalidade especulativa. Você não pode apenas ler um texto e fazer de um texto uma doutrina sem que haja base para isso, ou utilizar modelos de pregações que não estejam padronizados dentro das Sagradas Escrituras, mas que se apoiam muitas vezes em apenas uma ideia especulativa, tá? Então, quando nós vamos falar de método teológico, nós estamos falando do caminho pelo qual a igreja, ao longo desse tempo todo, ela buscou compreender, e até hoje busca compreender, formular, sistematizar, né, as doutrinas da fé cristã. É verdade que muitos erros doutrinários hoje, ela não surge por falta de sinceridade. Eu sei que quando nós olhamos para muitos irmãos, e até estranhamos o seu posicionamento relacionado ao culto, à liturgia, às escrituras, é muito comum que nós estranhamos e você diga assim, mas ele é um crente sincero, ele está fazendo isso porque mas ele é um crente genuíno. Nós não duvidamos da sinceridade, mas existe uma questão, a falta do método. Muita igreja hoje, ela tem seu pensamento fixado não em cima de um método teológico, de um estudo teológico, de uma doutrina sólida, falar, eu li as escrituras, eu aprendi com as escrituras. Muitas igrejas hoje, a sua forma de pensar é mais especulativa, mais baseada no experiencialismo, do que voltado à própria escritura. E isso é um grande problema. E quando você olha a história da igreja ela mostra que heresias frequentemente nasceram quando homens abandonaram a autoridade suprema das escrituras e passaram a confiar excessivamente, por exemplo, na experiência, na tradição isolada, na razão autônoma, ou em revelação subjetivas. Não é isso que acontece hoje? Hoje nós podemos ter aí nós temos muitas pessoas hoje que a base dela não é as escrituras, não é o que as escrituras falam, não é o que as escrituras ensinam, mas é justamente ou a sua experiência pessoal, ou uma tradição isolada, alguém fundamentou uma tradição lá no passado e trouxe essa tradição. Nós vemos muito isso dentro daqueles grupos mais legalistas, né, que por conta de uma tradição antiga dizia assim, olha, isso é pecado, aquilo é pecado.
sem ter um embasamento bíblico, escriturístico ali, para provar que aquilo de fato era pecado, mas aquilo se tornava um pecado justamente por conta da tradição, foi passado de uma geração para outra, né? E então aquilo ficava uma tradição isolada ali, sem parâmetros e sem apoio bíblico. E também na razão autônoma. Muitos, eles saíram das escrituras. Não é incomum você achar pessoas hoje que elas leem um texto e falam, é isso, eu acho que é isso, e fundamenta uma doutrina baseada em cima do seu pensamento. Em outros campos, você tem uma experiência baseada em revelações subjetivas, né? Aquela revelação, a pessoa vai no monte lá, ela faz aquela oração e fala, olha, Deus falou comigo e a partir de hoje é assim. Ou estava orando na madrugada e Deus falou comigo a partir de hoje é assim. Você vê pessoas que sofreram muito, justamente por falta de um método teológico coerente, um método teológico adequado para se compreender uma determinada doutrina. E isso traz muitos danos, por quê? O homem começa a viver num campo de ficção, ele começa a viver num campo, numa realidade que a Bíblia não demonstra. Então, por exemplo, você vê a pessoa, ela caminhando aí dentro dessa falsa experiência, ou uma experiência que não é amparada pelas Escrituras, dentro de uma tradição isolada, ou uma razão autônoma, ou até em revelações subjetivas, você percebe que as pessoas começam a fazer uma imagem de Deus dentro da sua própria mente. E aí a pessoa fazendo essa imagem de Deus dentro da sua própria mente, dentro da sua própria consciência, essa pessoa cria uma forma que não é a forma bíblica daquilo que Deus se revela. E aqui nós precisamos entender isso de forma clara, porque as Escrituras é para nós a revelação que apresenta a Deus. Então, como Deus se apresenta? Se apresenta justamente pela Escritura. É através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. E com isso, eu não quero também aqui desprezar as tradições e dizer assim, nenhuma tradição é boa, nenhuma tradição é má. Mas é importante nós entendermos que, por exemplo, nós reformados, nós temos uma tradição. Só que a mentalidade da tradição reformada é que ela recorre às Escrituras como fonte suprema de autoridade. Então, para governar o culto, para fazer a liturgia, a doutrina, precisa se passar pelas Escrituras. Se não passar pelas Escrituras, a tradição reformada, ela rejeita isso. Ela vai dizer, não, isso aqui não tem um método bíblico para se formular uma doutrina. E aqui que muita gente acaba se espantando às vezes. Por quê? Porque não é que o reformado ele é uma pessoa fria, não é que o cristão tradicional ele não crê, é que ele é um crente seguro nas Escrituras, porque ele crê que de fato as Escrituras é a palavra de Deus, ele crê que de fato as Escrituras é Deus falando com ele, então precisa se passar pelas Escrituras para que haja uma fé convincente, uma fé verdadeira. Bom, com isso nós podemos então concluir que nós não fazemos teologia para criar um Deus à nossa imagem, ou seja, nós não usamos dos aparatos bíblicos para formar um Deus conforme nós queremos, né? Mas para conhecer o Deus que se revelou através das Escrituras. Então nós não estudamos teologia ou não lemos a Bíblia para formar um Deus de acordo com a nossa própria mentalidade. Pelo contrário, é necessário ter um espírito humilde, quebrantado, né, tranquilo, para quando você se debruçar sobre a beleza das Escrituras, sobre a palavra de Deus, você deixe Deus falar com você, se revelar a você. Esse é um grande erro que muita gente comete hoje. Ela tem uma mentalidade sobre Deus e tenta aplicar o texto, o Deus moldado à sua própria mente, ao seu próprio conhecimento. Mas é muito importante que nós venhamos buscar, sobretudo, né, a revelação na qual o Senhor ele se revela pelas Sagradas Escrituras, tá? Bom, então, o método teológico que nós referimos aqui, estamos falando, é justamente esse. Temos a Bíblia como uma base, né? E de acordo com a tradição reformada, a Escritura é a única fonte normativa. Somente a Bíblia vai normatizar. É justamente aqui que nós vamos falar um pouquinho do sola scriptura, né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, você aprende dentro dessa teologia reformada que as Escrituras é a única fonte normativa suficiente, infalível da teologia. É o sola scriptura, tão enfatizado pela Reforma Protestante.
Todo conhecimento verdadeiro sobre Deus procede daquilo que ele revelou de si mesmo dentro da sua palavra. As demais instâncias, então, não são fontes independentes, mas meios auxiliares subordinados às Escrituras. Ou seja, tudo que nós temos tem que passar pelo crivo das Escrituras, seja credos, confissões, declarações. Nós olhamos para ver se está sendo subordinado pelas Sagradas Escrituras. Bom, e aqui nós podemos usar um conceito bem conhecido no meio reformado, que é o normans. Bom, normans é a expressão latina, né, que significa a norma que normatiza. Então, quando nós estamos falando das Escrituras Sagradas, nós estamos dizendo que as Escrituras Sagradas é quem vai normatizar todo tipo de norma. E dentro da teologia reformada, somente as Escrituras ocupam esse lugar absoluto. Não é os concílios, não são os presbitérios, não são a voz do pastor, somente as Escrituras é quem vai ditar as regras e ela que vai normatizar todos os demais auxiliares para a compreensão do povo de Deus. É fato que é importante nós entendermos isso, porque nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo que toda a Escritura é de fato inspirada por Deus. Se a Escritura é inspirada por Deus, nós temos essa consciência, nós temos essa fé, entendemos que a Bíblia ela é quem vai nos dizer, vai nos ditar os parâmetros de vida, de prática, de fé. Então não há motivo algum para desprezarmos a palavra de Deus. Sem falar também que em João 17, e no versículo 17, a própria Escritura revela que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é a verdade. Deuteronômio, nós temos um exemplo muito claro no capítulo 4, versículo 2, onde a Bíblia nos indica para não acrescentarmos nada à palavra de Deus. Então, quando você olhar para todas as demais modelos de doutrinas, pensamentos teológicos, eles devem estar subordinados às Sagradas Escrituras. Então, uma das formas de se analisar o meio de estudar a palavra de Deus é colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. Com isso, nós podemos entender, então, que a Bíblia é ela que julga a igreja, a Bíblia é quem vai julgar as tradições, a Bíblia é quem vai julgar os concílios, a Bíblia é quem julga se de fato as experiências se são ou não de Deus, a Bíblia é quem julga os sentimentos, a Bíblia é quem vai julgar os líderes, mas nada, jamais nada pode julgar a palavra de Deus, justamente porque é a palavra de Deus que vai normatizar as demais doutrinas, os demais conhecimentos formulados pelos teólogos. Tá? É importante isso porque muitas pessoas hoje não submetem mais as Escrituras Sagradas, não se submetem mais ao conhecimento de Deus, não submetem mais às suas experiências. É muito comum, a gente falamos isso aqui na aula passada, de pessoas que, por exemplo, têm um hábito de dizer assim, olha, eu senti isso. Aí quando você fala, mas o que você diz estar sentindo, não passa pela Sagrada Escritura. Não passa. Não é comum você ver, por exemplo, pessoas dizendo, eu fui ao inferno. É uma loucura isso. Né? Normal você ver pessoas dizendo assim, eu fui ao céu e eu vi o céu e começa a falar como é que é o céu, começa a dizer, é uma loucura, porque nós não temos parâmetros bíblicos para definir se aquilo é ou não, e tem muita gente que, por conta de visões, acaba fazendo doutrina na igreja. Olha, eu tive uma visão, eu sei que lá no inferno tinha um monte de mulher que usava calça, aí veio aqui e fala assim, então a partir de hoje ninguém pode usar calça, ou seja, essa pessoa pegou a experiência dela, transformou a experiência dela em doutrina sem parâmetros bíblicos, ok? Tem muita gente aí hoje, muitas seitas surgem baseadas dentro desse contexto, aonde na realidade não se tem um parâmetro bíblico. Muitas pessoas formam doutrina dizendo assim, eu fui no monte, orei lá no monte, Deus falou aqui comigo, e Deus falou que vai ser assim a partir de hoje, ou seja, ela adota aquilo como normativo sem sequer passar pela Escritura. Por isso, que dentro do pensamento reformado, dentro da tradição reformada, a igreja não está acima da Bíblia. A experiência não está acima da Bíblia. As revelações modernas não estão acima da Bíblia.
tem que passar pela Sagrada Escritura. Vamos fazer uma campanha na igreja. Como assim campanha? Você quer fazer o quê? Vamos fazer uma campanha para quebra de maldição. Não, nós não vamos fazer porque nós aprendemos que o sangue de Jesus já nos purificou, que a morte de Cristo ela é eficaz na vida do salvo. E que uma vez Jesus tendo salvado uma pessoa, uma vez Jesus tendo morrido por uma pessoa, nós não precisamos mais de quebra nenhuma de maldição, porque estamos em Cristo, entende? Então, ou seja, por isso que você vai ver que o campo reformado, ele vai sempre buscar nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos pegar apoio das Sagradas Escrituras, vamos olhar para ela, e é ela quem vai nos normatizar, ela quem vai dizer para nós como as coisas devem ser realizadas. E para muita gente que se diz cristão, isso é um peso gravíssimo. Não consegue lidar com essa realidade de que a Bíblia é a norma que normatiza, né? Por isso que hoje, então, nós temos muitos cristãos que interpretam a Bíblia pela emoção. Muito comum você ver no meio do povo de Deus, na hora da pregação, depois de uma oração, aquela famosa bibliomancia, nós podemos chamar assim, que a pessoa ela tenta adivinhar a sorte pela abertura da Bíblia. Ela abre a Bíblia ali, bota o dedo em cima de um lugar e tenta fazer com que Deus fale com ela por esse método de adivinhação. Muito comum também termos pregadores que hoje, quando vão pregar, eles não se dedicam ao estudo doutrinário das Sagradas Escrituras, eles não se dedicam a analisar o seu sermão, mas simplesmente abrem um texto e sai falando aquilo que vem na mente, ou seja, acabam interpretando a Bíblia pela sua própria emoção. E isso aqui dá muito erro. E muita gente está enganada na igreja, porque está sendo sustentada por uma doutrina que não é bíblica, uma mensagem que não é bíblica, e isso é um grande problema. Devemos tomar muito, mas muito cuidado com isso mesmo. Um outro ponto é pessoas que colocam, muitos cristãos colocam a experiência acima do texto, ou seja, a pessoa pega aqui a Bíblia Sagrada e diz assim, põe a Bíblia de lado porque Deus falou agora comigo. Deus falou comigo, então não importa mais citar nas Escrituras. É muito comum ver isso acontecendo em meios religiosos, em igrejas que se denominam evangélicas. Não importa mais o que a palavra de Deus diz ou o que ela ensina, mas importa aquilo que a experiência fez, aquilo que a pessoa viu, aquilo que ela viveu. E muitos cristãos acabam seguindo líderes sem examinar a própria Sagrada Escrituras. É engraçado que nós percebemos hoje, graças a Deus, que em determinados aspectos, muita gente hoje está voltando a ler a Sagrada Escritura, está tentando voltar ao conhecimento bíblico, mas ainda existe aquele analfabetismo funcional, onde muitos crentes não gostam de ler a Bíblia, muitos cristãos não gostam de se apegar à Sagrada Escritura, muitos cristãos não gostam nem da palavra teologia, né? Acham um absurdo você ler a Bíblia. Existem muitos pastores que ficam irritadíssimos quando alguém questiona se a mensagem é bíblica, se ela tem amparatos e fundamentos bíblicos. Tem muitos pastores que acabam ficando muito estressados com isso mesmo, né? Acabam não gostando muito disso. Mas nós temos exemplo na Bíblia, por exemplo, que o crente, o cristão, o servo de Deus, ele tem que conhecer a Sagrada Escritura, precisa conhecer. Se você não conhece, você está correndo um risco seríssimo. Se você frequenta uma igreja e você não tem o hábito de ler a Bíblia, você está correndo um risco de ser enganado e passar a sua vida enganada. Por quê? Porque você não conhece as Sagradas Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, Atos 17, um dos textos base que nós utilizamos para falar sobre isso, nós falamos dos nossos irmãos bereanos, que eram mais nobres do que os de Tessalônica e examinavam dia após dia nas Escrituras para ver se assim era aquilo que Paulo estava pregando. Eles conferiam nas Escrituras até mesmo o ensino do apóstolo Paulo. Olha só, se alguém teve a perspicácia, essa coragem de examinar a mensagem de Paulo, por que nós hoje não examinamos, então, as mensagens que nós ouvimos? Não nos atentamos para observar se essa mensagem é bíblica? Então, é muito importante você conhecer a Bíblia, mas se o povo, que é o povo, não conhece a Bíblia, eles vão virar uma presa fácil. Tem muito cristão hoje que é uma presa fácil. Lê superficialmente a Bíblia, lê apenas no culto de domingo. Quando lê no culto de domingo, então se torna uma presa fácil. Acabam por aceitar tudo. E aqui, mais uma vez, é aquilo que acontece dentro da teologia reformada.
é que você vai precisar estudar as Sagradas Escrituras. Porque um cristão reformado, ele vai aprender a amar a palavra de Deus, ele vai aprender a se agarrar às Escrituras. Ou seja, o verdadeiro cristão que ama as Escrituras Sagradas, ele não aceita tudo sem examinar. Não, mas espera um pouco, pastor. Da onde o senhor está falando isso? Eu lembro que no ministério, já depois de ser líder de igreja, né, dirigir igreja, depois de já lidar com o público, eu comecei a me aproximar das Escrituras Sagradas, e uma das coisas que eu me lembro que começou a me incomodar foi nos cultos de libertação. Era muito comum no culto de libertação você ver pastores botando a mão na cabeça de alguém, e ao invés de orar a Deus, eles dirigiam a palavra a Satanás. E eles ficavam ali, vai diabo, vai Satanás, você que está aí. Era uma invocação. A Bíblia em nenhum momento nos ensina a fazer isso. A Bíblia em nenhum momento te ensina a botar a mão na cabeça de alguém e dizer assim, vai Satanás, você está falando com o diabo. Aí você fala, mas eu tenho autoridade, meu amigo, presta bem atenção, nós pedimos a Deus. Nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Você não tem direito algum de se falar diretamente a Satanás, ou a invocar Satanás, pegar uma pessoa e ficar botando a mão na cabeça dela, dizendo assim, vai Satanás, sai. Você não tem essa autoridade de falar diretamente ao diabo. Isso é totalmente antibíblico. Nós vemos hoje pessoas que agendam a ação de Deus. Toda vez que você olha para alguém fazendo assim, olha, semana que vem, venha na campanha da cura divina. Essa pessoa está estabelecendo uma data para a cura divina. E ela não pode fazer isso nem pela fé dela, porque ela não sabe se Deus vai curar. A nossa fé não está... A vontade de Deus não está condicionada à nossa fé. Mas a nossa fé é que é condicionada à vontade de Deus. É Deus que realiza segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade ou segundo aquilo que nós chamamos de fé. Isso é um problema. Porque nós temos muitas pessoas hoje que vivem isso longe da Sagrada Escritura. E o povo que não conhece a Sagrada Escritura acha isso normal, acha isso tranquilo. Existem muitas ações hoje que é baseada, intitulada no nome do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, que nada mais é do que uma magia, não é verdade? É uma bruxaria, é uma ritualística até maligna. E muita gente que acaba falando que aquilo é de Deus. Por quê? Porque não subordina a experiência à palavra de Deus. Não subordina a sua doutrina às Escrituras Sagradas. E é muito importante que nós venhamos amar, nos dedicar às Sagradas Escrituras para aprender. Se você anda em ambientes que não aplicam as Sagradas, não te ensina as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, você corre um grande risco. Corre um grande risco. Se você vai para a igreja apenas para ouvir alguém falar da sua vida, olha, Deus está me dizendo essa noite, para com isso, meu irmão. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar ou buscar a ter uma relação com as Sagradas Escrituras. Urgentemente. Você precisa de um pastor que te ensine a Bíblia. Você precisa de uma igreja que te ensine as Sagradas Escrituras. Não caia no erro de viver por revelação, por sentimento, por arrepios. Muitas outras religiões têm movimento semelhante. Se você for pesquisar no hinduísmo, tem gente que cai no hinduísmo, sente arrepio no hinduísmo, sente vibrações. No islamismo tem também, no espiritismo tem também. Não é somente a sua religião que tem movimentos espirituais. Mas aqui que cai a diferença. Como que eu sei se isso é de Deus ou não? Como que eu sei se isso que está acontecendo aqui é do Senhor ou não? Só tem um método, recorrer às Sagradas Escrituras. Se você não recorrer à Sagrada Escritura para saber se esse movimento é derivado da pessoa do nosso Deus, se é o nosso Deus que aplica esse movimento, se é Ele que realiza essas coisas, então você corre um risco muito grande. Eu vou tomar um pouco de água, estou um pouco resfriado, mas é muito importante que nós aprendamos os métodos teológicos para não cairmos em ciladas do inimigo. Bom, continuando aqui, então nós entendemos que a palavra de Deus, o sola escritura, ela é quem vai normatizar toda a vida cristã. Por isso que nós falamos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, porque é dela que nós derivamos todo o nosso conhecimento. Se a Bíblia Sagrada não molda nem a sua fé e nem a sua prática, existe uma grande evidência que você talvez não seja um cristão genuíno, tá? Bom, entendendo isso, nós precisamos dizer que, então, o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem vai normatizar todo o seu estilo de vida, toda a sua forma de pensar.
Bom, aí você me pergunta, tá, mas pastor, vocês reformado, vocês têm então aí os credos apostólicos, ao longo da história da igreja, tem as confissões de fé, tem os catecismos da igreja. Como é que você explicaria isso, já que muitas vezes a igreja encontra amparo nesses catecismos, nessas confissões de fé, para declarar aquilo que ele pensa? É aqui que nós vamos falar, então, da norma normata, já que normas é aquilo que normatiza, nós vamos falar da norma normata, que são justamente as confissões, os credos, as formulações doutrinárias produzidas pela igreja ao longo da história. Só que a grande diferença da norma normata para a norma normas é que ela é derivada, ela é subordinada, ela é ministerial, ela não é absoluta, não é ela que normatiza. As confissões de fé, elas não normatizam a Bíblia, mas as doutrinas bíblicas foram a Bíblia sistematizou as doutrinas que as confissões elaboram, ou seja, se buscou amparo na Sagrada Escritura, se buscou entender a Sagrada Escritura para depois se formular as confissões, para depois se formular os credos. Então não foram os credos que encontraram espaço que moldaram o pensamento bíblico, não, mas a Bíblia é que moldou o pensamento dos credos, das confissões e das doutrinas ao longo do século da igreja. Então, os credos e confissões, embora tenham uma validade enorme, sejam de uma grande preciosidade, porque são doutrinas bíblicas sistematizadas de forma clara para que nós possamos entender, eles nunca vão julgar a Bíblia, ou nunca vão estar acima ou de pé de igualdade com a Bíblia. Eles sempre vão estar sendo subordinados, normatizados pelas Sagradas Escrituras. Uma das questões também que é muito importante, então, é olharmos e entendermos que as tradições, elas não vão dar esse peso sobre a Bíblia, mas a Bíblia é quem deve dar peso sobre as tradições. E quando nós falamos sobre tradições, né, nós queremos referirmos ao testemunho histórico da igreja ao longo dos séculos, incluindo os credos, as confissões, os escritos dos pais da igreja e dos reformadores. Dentro dessa perspectiva reformada, a tradição possui um valor ministerial e pedagógico, sempre falível, né? E aqui existe uma questão muito importante, né? Ela precisa passar pelo crivo da Sagrada Escrituras. E somente a Sagrada Escritura é quem pode fazer essa distinção, dizer se isso pode ou não pode. Né? Claro que nós temos aí as questões da fé, as questões da mentalidade, tá bom? Mas isso é muito importante entender, que somente as Sagradas Escrituras é quem vai normatizar as nossas confissões, os nossos credos. Ela quem vai ser o parâmetro, tá? Isso aí tudo. Bom, entendendo isso, nós podemos ler e olhar também para a história da igreja, que é muito importante. Então, na hora de fazer a nossa teologia, de pensar a nossa teologia, já que nós entendemos que primeiro vem as Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras é quem vai normatizar tudo isso, a Sagrada Escritura que vai nos dizer o que fazer ou o que não fazer, elas que vai nos dar a base doutrinária. Agora, nós precisamos também de um fato importante, entender que nós não estamos isolados. O cristianismo não começou conosco. Né? Você não acordou cristão e pronto, o cristianismo começou com você. E isso é importante, porque um dos pontos mais desprezados hoje é esse cristianismo histórico. As pessoas olhar para a história da igreja e dizer, ei, a história da igreja não começou na minha igreja, não. A história da igreja não começou no dia que eu me converti. Houve cristãos anterior a mim. Houve servos e servas de Deus que foram anterior a mim. E aí se faz importante de nós lembrarmos dos nossos guias, aqueles que nos antecederam nessa jornada. Que muito do que nós sabemos e cremos foram eles que enfrentaram suas dificuldades e, encontrando resposta no amparo bíblico, conseguiram, à luz das Escrituras e pela graça do Espírito Santo, trazer uma explicação clara e óbvia de muitas doutrinas que nós temos hoje. Hebreus 3,7 diz claramente, lembrai-vos dos vossos guias, né? Jó nos estimula sempre a perguntar às gerações passadas, como nós lemos Jó 8,8. E aqui nós precisamos entender, então, esse conceito, que o cristianismo não começou conosco. Então, toda vez que eu vou estudar teologia, eu preciso olhar o que os pais da igreja pensaram, o que os teólogos do passado pensaram.
Ah, mas você pode me dizer, eles erraram. Sim, por isso também é importante olhar para a história da igreja. Porque se eles erraram, então nós vamos aprender a não cometer os mesmos erros. E se eles acertaram, vamos aprender com os acertos deles. Isso aqui nos leva a, então, a ter uma ideia de que quem rejeita isso, né, ignora a história da igreja, a pessoa que ignora a história da igreja, acaba produzindo um certo sentimento de arrogância teológica, achando que ela sabe de tudo e que ela não precisa aprender com ninguém. E muitos pontos acabam se cometendo as repetições de heresias antigas. Se você não conhece a história da igreja, você faz uma teologia sem olhar para o passado, para os nossos irmãos do passado, você pode estar cometendo muitas heresias que você nem sabe que é heresia, mas acha que está falando o nome de Deus, mas é uma heresia, né? Então, ou seja, quando nós ignoramos, o fato de ignorar a história da igreja, isso pode produzir, então, uma arrogância teológica e pode trazer também repetições de heresias antigas e um problema gravíssimo, que é a superficialidade doutrinária. Muitas novas revelações atuais são heresias recicladas. Nada mais são do que heresias antigas que já foram combatidas pelos pais da igreja, já foram combatidos pelos nossos irmãos reformadores do passado, e que nós combatemos até hoje, mas que quando você ouve nós combatermos, você diz assim, não, vocês estão fora, vocês não entendem as coisas do Espírito. Na realidade, quem não entendeu é quem defende essas coisas. Essas pessoas que defendem essas coisas que não entendeu. Justamente, não sou estranho você ser confrontado e alguém te perguntar o que você está fazendo é bíblico e você se ofender com essa pergunta. Não sou estranho você falar, olha, aquilo que está acontecendo naquele culto não tem amparamento bíblico e a pessoa talvez até saber que não tem e ela ficar com raiva daquele que está defendendo as escrituras. Não é estranho um cristão ficar bravo com o outro porque alguém está defendendo um embasamento bíblico? Talvez isso seja uma base aí de muita doutrina errada, né? Um embasamento de doutrinas erradas. Tem muita gente que acaba defendendo essas doutrinas erradas. Bom, no passado nós temos muitas heresias antigas que acabam por voltar. Por exemplo, é normal hoje muito crente defender o que o arianismo, né? O arianismo ele defendia. O arianismo, uma doutrina antiga, negava a plena divindade de Cristo. Ele negava a plena, ele não achava que Jesus ele era divino, né? Ele negava. Uma vez eu pregando na nossa igreja, eu fiz a seguinte pergunta: vocês acham que Jesus é Deus? E alguns crentes falaram não. Olha que estranho. Por incrível que pareça, tem muito crente que acha que Jesus não é Deus, não compreende a doutrina da verdade. Bom, mas essa doutrina foi combatida pelo Concílio de Nicéia. Deixa eu já fazer uma observação. O Concílio de Nicéia não é como muitos falam, a Bíblia foi definida no Concílio de Nicéia. Isso é um equívoco, né? Isso aí acaba sendo aí um equívoco de quem defende, né, um anacronismo histórico, ou seja, não estudou a história, acaba repetindo o que o outro está falando, tá bom? Mas no Concílio de Nicéia, a plena divindade de Cristo foi defendida e nós temos isso hoje. Muita gente que, por um motivo ou outro, acaba, então, negando a divindade de Cristo, né? Isso não é incomum. É muito comum nós vemos isso acontecendo, tá? Bom, um outro ponto também que foi muito defendido, e ainda hoje existem muitos cristãos que acabam por defender esses pontos teológicos, tá bom? E nem sabe, por exemplo, que é o pelagianismo, que negava a corrupção total do homem. É muito comum, às vezes, você ir numa igreja, e eu já vi isso acontecer muito, viu? Eu já vi acontecer muito isso aqui, ó. Pessoas dizerem assim, irmão Cleiton, o ser humano não nasce em pecado, não. O ser humano não tem nada a ver, o ser humano nasce perfeito, ele não nasce em pecado. O ser humano não é corrupto, ele se torna um pecador. Então, olha que coisa interessante. Muitas igrejas, elas fazem uma determinada alegação para não, por exemplo, por que não batiza criança? Eu já vi muito isso. Eu já vi muita gente dizer assim, nós não batizamos criança porque criança não tem pecado. Se a criança, ela nasce sem pecado, ela não tem pecado e ela morre na infância, ela não precisou da salvação de Cristo, porque Cristo veio morrer pelos pecadores. E se a criança nasceu sem pecado e morreu na infância, ela mesma salvou a si própria, ou seja, a sua conduta, a sua ação foi autossuficiente para a sua própria salvação.
Então, olha como que essa doutrina, que muitas vezes é expressada em algumas igrejas, é problemática. Nós não batizamos criança porque criança não tem pecado. Se a criança morre na infância, então a criança salva a si própria, porque ela não foi maculada pelo pecado. Isso é uma deturpação da doutrina da depravação total. Que todo homem nasce em pecado. Todo homem, quando ele nasce, ele já nasce com essa semente herdada do Adão caído. E precisa, até mesmo uma criancinha, ela precisa da graça de Cristo para o salvar. Até mesmo a criancinha. Por mais que você diga, mas a criança é inocente. Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Você já viu uma criança... É difícil você ver um pai ensinar um menino a mentir. É muito difícil você ver um pai ensinar uma criança a mostrar a língua. Mas você percebe que a criança ela vai desenvolvendo. Você percebe que a criança, quando ela é contrariada, ela expressa raiva. O que talvez nós não precisamos entender é que a criança talvez ela não seja inocente no sentido de não saber. Ela só não consegue demonstrar, né? Mas você já percebeu uma criança com fome, como é que ela fica super irritada, uma irritabilidade muito grande? Uma criança, quando chega aos seus 2 anos de idade, 1 ano e meio, e você contraria ela, como ela faz expressão de violência, tipo, vai bater em você, faz cara de bravo. Ninguém ensinou isso para ela. Mas uma expressão dentro dela começou a florescer, ela começou a conseguir expressar aquilo que ela está sentindo. Então, essa é uma doutrina pelagiana que é pregada em muitas igrejas que olham para as crianças e falam que as crianças são inocentes, né? E quem defendia muito isso era Pelágio. Então, Pelágio, ele negava a corrupção total do homem, né? Foi combatido por Agostinho de Hipona. Então, nós, por exemplo, dentro do pensamento da tradição reformada, nós precisamos entender que esses ensinos antibíblicos, né, foram rejeitados, né? Rejeitados. Então nós não rejeitamos as tradições, nós rejeitamos as tradições que não são bíblicas, né? Então nós rejeitamos as tradições antibíblicas. Então você colocar, por exemplo, o concílio da igreja, uma das maiores diferenças que precisa ficar claro da fé reformada, da ideia da reforma e da igreja evangélica dentro do seu molde original, com a Igreja Católica, não é só porque a Igreja Católica tem santos, etc. É a questão, dos pontos principais é a fundamentação da base doutrinária. Para nós, a Bíblia dita as normas. Na Igreja Católica, você tem a Bíblia, você tem as tradições e você tem aí os concílios, né? Você tem as autoridades que podem determinar alguma coisa ali, mesmo que a Bíblia não determine. Por isso tem tanta doutrina na Igreja Católica que a gente não consegue encontrar amparo bíblico. E o católico sincero, ele vai dizer para você, mas nem precisa estar escrito na Bíblia, porque a tradição falou, os concílios falaram, nem precisa estar na Bíblia, porque o magistério falou. Então, parece muita igreja evangélica, tem muita igreja evangélica que critica demais o catolicismo, mas a sua performance é semelhante. Não está na Bíblia, mas o meu pastor falou. A igreja aqui local disse que é assim, pronto, acabou. Mas não está na Bíblia, não importa que não esteja. Ou seja, a autoridade normatizante, aquilo que vai normatizar, não é mais a Bíblia, mas é a igreja. E tem muita igreja evangélica que carrega esse problema. Muita igreja evangélica que o pastor falou, está falado, acabou. O pastor é um deus lá dentro, é um papa, né? A igreja católica tem um papa. A igreja evangélica tem os seus pastores presidentes que muitas vezes aí acabam sendo a voz final da igreja, né? E é um problema, né? É um problema. Mas quando você olha para a tradição reformada, você percebe que eles têm o hábito de olhar para trás e ver, por exemplo, os pais da igreja, os credos históricos, os concílios fiéis às escrituras e entender, olha, isso aqui é escriturístico, isso aqui está certo. Opa, isso aqui não está certo. Então, algo importante para nós trabalharmos essa questão da metodologia, primeiro ponto é entender, as escrituras é a norma normatizante. O resto vai ser as normas normatizadas. Normatizada por quem? Pelas Sagradas Escrituras, tá? É importante nós entendermos isso. Sagradas Escrituras, olhar para a tradição para sabermos se estamos caminhando de acordo com o pensamento da igreja do passado e aonde a igreja do passado pensava de uma forma bíblica, de uma forma clara, de uma forma honesta, para nós darmos continuidade à nossa vida cristã. Bom, então entendendo que a igreja ela não rejeita a tradição, a igreja, o pensamento reformado, mas ele valoriza as tradições que foram fundamentadas sobre as Sagradas Escrituras. Bom, dentro desse método teológico, nós já falamos que a Bíblia ela é a autoridade final e que as tradições têm que estar
de acordo com a Sagrada Escritura, né, nós temos também o perigo da interpretação isolada, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vamos usar algo que todo ser humano tem, que é a razão. Porque nós olhamos e entendemos que a razão, de fato, é um dom de Deus. É necessário para usarmos a razão para compreender as Sagradas Escrituras. É necessário usarmos a razão para entender aquilo que a Bíblia vai dizer. Então a razão, de fato, é um dom de Deus. É uma capacidade que Deus nos deu para organização, né, para organizar os pensamentos. E quando se trata das Escrituras, nós vamos interpretar, nós precisamos deixar que a nossa razão esteja subordinada às Sagradas Escrituras. Quando nós subordinamos a nossa razão às Sagradas Escrituras, nós entendemos a revelação bíblica. Bom, e nós temos que tomar cuidado com em certa parte. Por quê? Porque a nossa razão também é afetada pelo pecado. A razão humana, ela é afetada pelo pecado. Se nós não tomarmos cuidado, nós moldamos a verdade de Deus. E é aquilo que o apóstolo Paulo, ele mesmo fala em Romanos, dando uma contextualização ali de algumas pessoas que haviam mudado a verdade de Deus em mentira, ou seja, interpretaram a verdade de Deus a partir de si mesmo, e não a partir da Sagrada Escritura. Por isso que a nossa razão deve permanecer sempre cativa à palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar a nossa mente para que compreendamos as Sagradas Escrituras. Então é muito importante utilizarmos a razão e tomarmos cuidado quando usamos a nossa razão para aprendermos a Sagrada Escritura. É importante entender que um texto de Pedro, 2 Pedro 1,20, diz que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação ou interpretação. Nós precisamos entender que o Senhor é quem nos deu a sua palavra, embora ele usou homens, mas é o Senhor que nos deu a sua sagrada palavra. Bom, quando nós entendemos que se o Senhor e a palavra ela não é de particular interpretação, eu não posso fazer da Bíblia o que eu quero, olhar para a Bíblia e dizer o que eu quero, embora nós saibamos que essa talvez seja uma realidade muito constante, você vê muita gente fazendo aquilo que quer das Sagradas Escrituras. A teologia reformada em si enfatiza que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós precisamos valorizar, por exemplo, o seu contexto. Não é só ler o texto e sair falando. O que esse texto quer dizer? Por que ele diz isso? Em que caminho esse texto está inserido? Para quem foi dito? Como foi dito? Isso é importante. Não somente a contextualização, mas também a gramática do texto. Você vai perceber que, quando você estuda teologia, nós recorremos muito às línguas originais para poder entender. O que nós temos são traduções, né? E algumas traduções nem sempre são fiéis ao texto bíblico, e se faz a necessidade de recorrer à língua original para tentar compreender o que o autor bíblico estava tentando dizer e a palavra que ele usou. A exemplo disso, nós temos aqui a palavra amor. No Brasil, nós trabalhamos amor, né, e se referimos para vários tipos de relacionamento. Se referimos ao relacionamento de pai para filho, o relacionamento familiar, amigo, objetos. Mas, originalmente no grego, quando você vai falar, por exemplo, de amor, às vezes você vai ter definições como eros, como ágape, né, como filéu e outras vertentes que era utilizado para expressar a palavra amor, mas em conotações diferentes, né? Um era falando de amor de um homem para com uma mulher, por exemplo, o eros que eu usei. Outros o ágape, que normalmente sempre está associado ao amor de Deus, aquele amor incondicional. Então perceba que às vezes nós precisamos recorrer para entender o que o texto está dizendo. Olha, que amor aqui no meu português é amor, mas o que esse amor quer dizer? Aí eu vou desvincular o meu pensamento da minha cultura, da minha tradição, e vou entrar lá na mentalidade do autor bíblico. Olha, ele está falando de um amor que é vinculado a Deus, ele está falando de um amor que se expressa a Deus, não está falando de um amor que é expressivo de um homem para com uma mulher, ou de um companheiro para com um companheiro. Então se faz essa necessidade de utilizarmos a gramática, entendemos o que as palavras no originais quer dizer. Aquele outro ponto que nós já citamos também agora há pouco, a história. Essa história está inserida em que contexto, né? É muito comum você ver pastores, pregadores usar o texto de Deuteronômios. Nós vamos fazer essa leitura, Deuteronômios 28. Muito comum você ver pessoas usando esse texto de Deuteronômio para fazer campanhas, para fazer aí os seus movimentos, para atrair pessoas na igreja. E eles usam esse texto
para chamar para uma prosperidade, para dizer assim, olha, você vai ser abençoado, né? E é muito interessante usá-lo sempre a partir do versículo 4, Deuteronômio 28, 4, é muito importante. Eles sempre usam a partir desse texto dizendo assim, né? Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito é o cesto da tua amassadeira. E aqui tem uma série de bendito até o versículo 15. E aí fazem aqueles cultos, né, temáticos, aqueles cultos com efeitos de música, efeitos de iluminação, e proféticos, chamam de culto profético, né? Aquele culto onde você vai receber e você vai ser bendito. Só que eles esquecem de olhar o contexto, esquecem de olhar a história, esquecem de olhar a gramática. Bom, se nós fazemos uma utilização aqui somente do contexto, você percebe que não é só bendito você será. Esse texto não está sendo falado para qualquer pessoa. Primeiro, está sendo falado para Israel, povo de Deus, povo contado de Deus, Israel bíblico, do Antigo Testamento. Está falando para eles. E aí o texto vai começar dizendo assim, não é assim, o texto não começa assim, ó, bendito serás. O texto começa, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Opa! Então não adianta eu fazer um culto e ficar dizendo bendito serás. Primeiro ponto, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor. Que hoje te ordena. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Primeiro contexto aqui, Deus está falando com Israel. A condição, se ouvir, guardar, obedecer aquilo que o Senhor está ordenando. Então o Senhor vai te exaltar diante de todas as nações da terra. Que terra? Aí nós precisamos entender a história. Israel está numa travessia. Ele está aí para conquistar a terra prometida. É esta terra que Deus está falando. É esta terra. Ah, pastor, mas eu vou pegar isso daqui e vou fazer pela minha fé, e vou fazer essa promessa. Espera um pouco, você tem que entender esse contexto. E então Deus vai dizer mais uma vez, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então estas bênçãos estavam condicionadas à obediência. Se você não obedecer, você não tem essas bênçãos. Você não pode pegar um culto e falar que todo mundo naquele culto vai ser abençoado, que nem todo mundo vai obedecer a voz de Deus. Aí você usa aqui esse texto, mas você esquece que o texto continua dentro do versículo 15 para frente, que diz assim, ó, se porém, ó, Deus está falando para o seu povo, se porém, que não se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então verão todas estas maldições e te alcançarão. Você quer usar esse texto, você tem que entender que se você usar esse texto, você tem que falar que se ninguém obedecer, a maldição de Deus vai vir sobre eles também. E aí o texto começa a falar tudo ao contrário daquilo que foi dito no primeiro momento. Né? Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito será o teu cesto, a tua amassadeira. E aí começa uma série de maldições para aqueles que não cumprem as Sagradas Escrituras. Então, se eu for interpretar as Sagradas Escrituras, eu preciso analisar. Eu não posso só pegar um texto e sair falando aquilo que eu acho. Eu preciso analisar todo o contexto, toda a história, e tudo aquilo que as Escrituras vai nos ensinar. Se você não faz isso, você vai arrumar um problema muito grande. E aí a gente precisa entender a intenção do autor. Para quem esse autor está falando, quando que ele falou, por que que ele falou. Isso é base doutrinária, isso serve para nós, como que funciona isso, para que essa promessa, e aí a gente precisa fazer uma série de investigação, ou seja, utilizar a nossa razão para tentar entender aquilo que o escritor está nos ensinando. A Bíblia não pode significar qualquer coisa que alguém sente. Não é porque você sente que esse texto é uma bênção que você pode explanar isso para a igreja, falar isso para a igreja. Você está mentindo até, né? É uma mentira, porque essa promessa não cabe, por exemplo, o ímpio. Essa promessa é para Israel. Como é que você vai prometer isso para um cara que vive em adultério? Como é que você vai prometer isso para uma pessoa que vive fazendo coisas que não agradam a Deus? E aí a pessoa entra lá na igreja e você está falando que a pessoa vai ser bendita ao entrar, bendita ao sair. Tá? Essa promessa não é para ela. Tá entendendo? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação, né? Tem que tomar muito cuidado. Bom, nós precisamos entender também que é necessário deixarmos a nossa mente cativa à Sagrada Escritura, porque até Satanás usou as Escrituras. Até Satanás usou as Escrituras para dar uma direção. Né? Quando nós lemos Mateus 6,
Mateus 4, perdão, e o versículo 6, o diabo citou os Salmos fora de um contexto. Ele citou os Salmos. Ah, é? Tu é filho de Deus mesmo? Então pula daqui para baixo. Olha só, ele só pegou um texto lá e colocou, né? Pula daqui para baixo, porque está escrito. Olha o que o diabo falou para Jesus. Está escrito. Ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que te sustente pela tua mão. E não tropece com teus pés em pedra alguma. Então toma cuidado. Tem muito texto sendo usado de forma expressado biblicamente, mas que são textos fora de contexto e acaba gerando problema. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que até as heresias acabam usando versículos. Ó, tá escrito, mas eles usam fora do contexto bíblico. Ó, tá aqui, ó, tá na Bíblia. Isso aqui tá na Bíblia. Eu tô fazendo o que tá na Bíblia. Bendito serás, tá vendo? Mas lá um pouquinho à frente tá falando que se não obedecer, maldito serás. Você recebe essa parte de ser maldito também, se você não obedecer a Sagrada Escritura? Aí você vai dizer, misericórdia, misericórdia, não vou receber isso não, né? Então isso é o problema. Então até as heresias acabam usando a Sagrada Escritura, né? Ou usando parte delas, fora do seu contexto. Por isso que nós precisamos, então, de um método aí, né? Que é a exegese. A exegese, precisamos de exegese. Interpretação, saber interpretar o texto, o que está por trás do texto. Precisamos de profundidade, né? Vamos buscar isso mais claramente. Precisamos estudar corretamente. Então, ou seja, para desvencilhar as heresias, as compreensões erradas das Sagradas Escrituras, nós vamos precisar de exegese, vamos precisar de estudar aprofundadamente, com calma, com paciência, debaixo da direção do Senhor, orando, pedindo para que Deus não permita que a nossa racionalidade caída tome a frente e formule coisas que Deus não quis dizer, né? É necessário nós buscarmos estudar as Escrituras sempre corretamente. Um outro ponto também que nós trabalhamos é a experiência. Nós não negamos que você não tenha experiência com Deus, nós entendemos, mas nós afirmamos e reafirmamos que toda experiência deve estar cativa às Sagradas Escrituras. Segunda Coríntios, né, capítulo 10, versículo 5, diz que nós, levando cativo todo o nosso entendimento. Então, toda a nossa experiência, toda a nossa compreensão deve estar cativa à Sagrada Escritura. Deus falou comigo. Então, se Deus falou com você, isso aí tem que estar de acordo com as Sagradas Escrituras, né? Agora há pouco, um comentário aí num dos meus posts na página, falou um comentário ali com uma citação de John Owen, que é totalmente real, né? Se as revelações particulares falam que as Escrituras dizem, elas são necessárias. Eu não preciso ficar buscando revelação particular se elas já são aquilo que as Escrituras vão me dizer, né? E se elas não falam o que as Escrituras dizem, então elas são falsas, né? Elas são falsas. Não está entendendo? Então nós precisamos tomar cuidado. As nossas experiências têm que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, tá? Bom, e com isso nós entendemos que a razão ela é muito importante, porém, ela deve estar sempre de acordo com a Sagrada Escritura, e ela é quem vai nos ajudar a organizarmos as doutrinas, analisamos os pontos bíblicos, pensamentos que são lógicos, né? E vai nos ajudarmos a defender a nossa própria fé. Mas devemos entender que a razão não é soberana, Deus não é limitado pela lógica humana caída, ou seja, nós precisamos sempre orar para que Deus nos diga aquilo que Ele quer fazer e como Ele quer fazer, sempre nos mostrando o caminho pela Sagrada Escritura. E quando nós tratamos, então, de experiências espirituais, nós precisamos recorrer às Sagradas Escrituras, e alguém diz assim, olha, você não pode julgar, você não pode falar, porque você vai blasfemar contra o Espírito Santo. Mas é justamente por isso que nós falamos, porque em 1 João capítulo 4, versículo 1, o próprio apóstolo já falava para nós experimentar, provar os Espíritos, para saber se eles são realmente de Deus, para saber se está vindo de Deus. Então, nós não podemos aceitar tudo que vem, tudo que acontece, tudo que alguém diz é Deus. Não, nós precisamos ter o crivo das Sagradas Escrituras, para saber se aquela é uma ação de Deus ou não. Então, nós podemos entender que nem tudo que emociona, arrepia, impressiona, parece sobrenatural, vem de Deus. Nem tudo, nem tudo. Inclusive, você deve se lembrar muito bem que Jesus ele deu uma fala que nos deve deixar muito preocupado, que nos últimos dias muitos diriam assim, ó, em teu nome preguei, expulsei demônios, fiz milagre, fiz muita coisa. Jesus vai dizer, eu nem te conheço. Apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade. Toma muito cuidado, porque nem tudo que parece de Deus, de fato, é de Deus. Mas a experiência, ela deve ser corrigida, iluminada, guiada somente pelas Escrituras.
Se você tiver uma graça, de repente você me diz, irmão, Deus me deu uma graça e eu consegui orar pelos meus irmãos, Deus me fortaleceu, senti uma vontade excessiva de orar, sim, possa ser que Deus esteja te levando a orar, te levando a buscar ali a presença dele de uma forma mais profunda, e isso seja algo individual ali seu, Deus tratando diretamente com você, mas de qualquer forma, sempre terá que passar pelas Sagradas Escrituras. Bom, caminhando para o final, a finalidade justamente da teologia é transformar vidas, é ter vidas transformadas, vidas que estão restauradas pelo Senhor. Então, um bom cristão ele tem que analisar esses métodos teológicos, entender que a Sagrada Escritura está acima, né? Que a tradição ela é boa desde que ela seja guiada pelas Sagradas Escrituras, que a razão deve estar cativa à Sagrada Escritura e que toda experiência deve estar debaixo também da Palavra de Deus. Essas distinções acabam por preservar a autoridade suprema da Palavra de Deus e nos impedir, né? E impedir que elementos humanos assumam um papel normativo dentro dessa construção teológica, dentro da construção da teologia. Então, nós sempre nos submetemos às Sagradas Escrituras, tá? A teologia não existe para o orgulho intelectual, então a ideia de estudar teologia não é para sermos orgulhosos, né, e nem arrogantes, nem para debates vazios, ficar debatendo coisas que não fazem o menor sentido. Inclusive, Paulo dá essa orientação, ele diz assim, ó, foge de conversa que não edifica, foge daquilo que não é bom, foge de conversa que só vai produzir mais brigas, mas não vai produzir edificação nenhuma, né? E nem também para o exibicionismo, né, acadêmico, para você mostrar suas titularidades, que você é doutor, que você é teólogo, bacharel, mestre. Não, teologia nós não estudamos para isso, estudamos para servir a Deus de forma melhor, aprendermos a obedecer a Deus. Quando nós estudamos teologia, nós devemos entender que a verdadeira teologia ela vai produzir santidade, vai produzir reverência, vai produzir amor à verdade, vai produzir a maturidade espiritual. A exemplo disso, nós temos Esdras, no capítulo 7, versículo 10, que nós percebemos que ele aplicou o coração para estudar, ou seja, ele se voltou a estudar, praticou aquilo que ele estava estudando, e ele não só praticou, mas também ensinou. É isso que a verdadeira teologia vai produzir. Nós vamos se voltar a estudar a Deus, vamos aprender com o Senhor, não somente aprender, mas vamos praticar aquilo que aprendemos e com muito amor e humildade ensinar. Essa é a ordem correta de se estudar a teologia, como a teologia reformada enxerga esses parâmetros, tá? Para nós concluirmos, então, já estamos na parte final, a igreja precisa urgentemente voltar à centralidade das Escrituras, valorizar a história da fé cristã, precisa aprender com os nossos irmãos passados, abandonar a superficialidade, rejeitar interpretações individualistas e vazias, secas, que não provêm do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, e fazer teologia com muita reverência, ter muita reverência ao estudar a Palavra de Deus, para que consiga viver de acordo às Sagradas Escrituras. Bom, eu concluo dizendo que toda vez que a igreja abandona as Escrituras como normas, ela inevitavelmente transforma homens, experiências ou tradições em autoridade suprema. E aqui a igreja começa a se afastar da sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o texto diz, maneja bem a palavra da verdade. É dever de todo cristão manejar bem a palavra da verdade, tá? Bom, com isso você pode, talvez, aí dizer assim, meu irmão, minha fé é construída, é um ponto para refletir, minha fé é construída nas Escrituras ou apenas em emoção? Tudo que você é como crente hoje, todo o seu conhecimento cristão, ele foi formado como? Através da palavra de Deus ou da sua experiência, daquilo que seu líder falou, de um tradicionalismo talvez vazio, né? Da onde que vem esse embasamento da sua fé? A sua fé é baseada no quê? No que a Bíblia diz ou no que o pastor fala, né? Ou o líder fala? Um outro ponto para nós refletirmos também é, eu examino a doutrina biblicamente, tudo que você ouve, você busca saber se aquilo é bíblico, tudo que você crê, você busca saber se isso tem amparo bíblico, se de fato a Bíblia ela apoia a sua crença, né? Se a Bíblia diz que sua crença é de fato de Deus, ou você diz que sua crença é de Deus sem nenhuma verificação bíblica. Um outro ponto, você conhece a história da igreja, valoriza a história da igreja, você sabe como que a igreja surgiu, por que ela surgiu. Uma vez alguém me disse assim, você defende tanta igreja evangélica, mas você nem sabe que a igreja evangélica tem apenas 500 anos, aonde Deus ia, aonde Deus estava,
antes de existir o nome de igreja evangélica. É verdade. Deus sempre esteve com o seu povo, que nunca esteve preso a uma denominação em si. Sempre esteve preso, o seu povo de Deus sempre estava voltado às Sagradas Escrituras. E Deus usou, então, católicos, né? Que o Martinho Lutero era católico, os reformadores, em sua totalidade, boa totalidade, eram católicos, e acabaram abraçando a verdade das Escrituras e abandonando aquilo que havia de errado dentro do catolicismo. E aí daí que vai surgir o protestantismo, né? Vai surgir as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas surgem não com a ideia de separação, mas de retorno às Sagradas Escrituras. E você? Você conhece? Você sabe se de fato o seu grupo é um grupo que ama a Deus, ama a palavra de Deus, está voltado? Como que você descobre isso? Olhando para as Escrituras e olhando também para a história da igreja, né? Voltado para as Sagradas Escrituras. E aí a questão última para nós refletirmos é se a nossa metodologia produz uma transformação prática. O evangelho que você tem abraçado, ele é um evangelho fiel às Sagradas Escrituras? Ele é um evangelho fiel à palavra de Deus? A sua prática é uma prática baseada na doutrina de homens ou na doutrina composta pela Sagrada de Deus, pelas Sagradas Escrituras? Então nós devemos pensar nisso. Será que o que eu faço está de acordo com as Sagradas Escrituras? Se tiver, que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Bom, essa foi a nossa aula, né, de hoje. Aprendemos a importância dos métodos teológicos, como estudar a teologia de uma forma coerente, né, como fazer essa síntese teológica, né, abraçar, entender como vamos ter essas informações bíblicas, abraçar essas informações bíblicas, sempre com muita humildade na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, e a gente vai ficando aqui até a próxima aula. A aula de hoje nós falamos, então, dos conceitos, né? Dos conceitos e os métodos teológicos, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir.